Boa noite, Cajazeiras, boa noite, Paraíba, boa noite, Brasil. Estamos iniciando mais um programa Cheque Mate. Hoje, dia 16 de abril de 2018. Mais uma segunda-feira que devemos, claro, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso, um dia de saúde, um dia de alegria, uma semana que está começando e que seja uma semana de muita alegria, de muita paz, né? Que a paz realmente reine, não apenas aqui na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, mas no mundo inteiro. Realmente é o que o povo precisa, né? De respeito, dignidade e paz. Agradecer, claro, obviamente, a você, nosso telespectador, que nos honra toda segunda-feira com a sua audiência aqui na TV Diário do Sertão, no programa Cheque Mate. Você que é a peça fundamental, você que é a razão da gente sempre procurar um programa com assunto pertinente, relevante, importante para você e toda a sua família. E eu começo o programa de hoje fazendo um comentário rápido, né? Sobre exatamente os processos que vão ser julgados essa semana pelo nosso Supremo Tribunal Federal, não é isso? O processo, esses importantes, porque são de pessoas, realmente, uma delas que é destaque na mídia nacional, né? O Congresso amanhã vai estar julgando o processo do senador Aécio Neves e na quarta-feira julgando o deputado Paulo Maluf. Esperamos, é claro, que o Congresso se mantenha na linha correta de realmente julgar com autoridade e realmente condenar, se for o caso, né? Condenar, realmente negar recursos, acatar o processo e tocar isso aí para frente, porque realmente a gente precisa acabar com essa corrupção, com essa situação atual que o nosso país está passando. Lembrando também que a decisão sobre o foro privilegiado ficou para o início de maio, né? Então, foi adiado para o início de maio. Nós estamos também esperando exatamente que decisão vai ser tomada, né, pelo Supremo, levando em consideração que o foro privilegiado, eles vão começar acabando para deputados e senadores, né? Mas a gente já começa a ver aí que vai haver uma retaliação, porque deputados e senadores também vão querer dizer o seguinte: se vão mexer com a gente, então mexe logo com todo mundo. Para vocês terem uma ideia, no nosso país nós temos 37 mil autoridades que têm foro privilegiado. E muitas delas pedindo a Deus para não perder, né? Porque na hora que perder, aí deixa de ser julgado, né, pelo Supremo e vai ser julgado por quem deve ser de direito, né? Então isso você vê a importância do seu voto esse ano. Quantos deputados, quantos senadores, né? Quantos políticos, de um modo geral, estão de joelhos pedindo o seu voto para que seja reeleito. Porque se não for reeleito, perde o foro privilegiado e aí sim vai ter que responder por tudo o que fez. Então é importante que esse ano você se conscientize mesmo do seu voto para que você tome a decisão correta na hora que você estiver nas urnas. E o programa de hoje eu trago realmente um assunto assim, um tema muito interessante. Hoje nós temos aqui a presença do homem que tomou o lugar de Deus. Olha só, quantas pessoas nos dias de hoje tomam esse lugar de Deus para fazer justiça com as próprias mãos, né? Exatamente por causa disso, porque nós vivemos num país onde a palavra justiça ainda é uma incógnita. A gente não sabe realmente se a justiça está sendo praticada como deve ser, se a justiça realmente é igual para todos, né? E às vezes algumas pessoas
perdem a cabeça e começam a fazer exatamente essas coisas. Tomar o lugar de Deus, fazer justiça com as próprias mãos. Esse homem que vai estar aqui conosco, eu o conheci na cidade de São Bento aqui na Paraíba. Ele morava em São Paulo. Ele é ex-policial militar. Ele foi tenente da Polícia Militar. E quando ele chegou em São Paulo e ele começou a exercer a profissão, aí é que as coisas começam a acontecer. É uma história realmente que você, telespectador, deve fazer o quê? Agora mesmo falar com as pessoas da sua lista de contatos, da sua rede social, para mandar assistir o programa agora, porque é um testemunho realmente verdadeiro e incrível, tá certo? O homem que tomou o lugar de Deus, hoje mora na cidade de São Bento. O nome dele é Luiz Wilson Pereira de Souza. E ele está aqui conosco. Ele veio de São Bento para cá, para exatamente contar essa história para você. Você, claro, já pode participar, né? Através da nossa rede social, WhatsApp 839-8653-1759, Facebook Diário do Sertão, Twitter, @Diário do Sertão. E pode assistir o programa pelo portal, né? Portal Diário do Sertão. Então, a partir de agora, vamos conhecer essa história que vale muito a pena. Luiz Wilson Pereira, o seu boa noite para todos os nossos telespectadores. Ok. Bom, nesse momento aqui, estamos diretamente do programa Checkmate e eu quero saudar todos vocês que estão nos assistindo, dizendo que hoje vai ser um programa muito especial, porque eu vou ter a oportunidade de contar essa história tremenda, né? Uma história que um dia eu tomei o lugar de Deus. Então quero saudar todos os ouvintes do estado da Paraíba, São Bento, capital mundial das redes. Eu sou pastor hoje, sou pastor Pereira, sou da Igreja Batista do Povo e temos nossa família lá em São Paulo toda assistindo, amigos, e eu estou aqui para contar essa história. Aguarde aí, vamos ver aí, Fernando. O Fernando tem pergunta já programada e estou aqui para poder contar a verdade. Porque hoje, como pastor, o meu compromisso é com a verdade. Muito bem, Pereira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você mesmo pela presença, certo? Sim. Pela sua disponibilidade de chegar aqui realmente de cara limpa, né? Sim. Num programa que eu agradeço muito a todos os nossos telespectadores, com audiência realmente muito grande. Um programa que é visto por todo o Brasil e até pelo mundo, né? Sim. Porque hoje, com a internet, com a rede social, nós não temos mais limites, não existem fronteiras, né? E quando eu encontrei você lá em São Bento, a história que você me relatou, eu fiz questão de trazer aqui para o programa. Perfeito. Porque muita gente precisa conhecer essa história, precisa saber essa sua verdade, né? Eu quero agradecer aqui também a presença das pessoas que vieram com você. O Francimar, que é líder do Quilombo, lá da cidade de São Bento. A missionária Sônia, que também é coordenadora de um projeto espetacular, projeto de revitalização desse quilombo, né? E a sua esposa Cibele, né? Cibele. Cibele é a mais bela dentre todas as mulheres, viu? Muito bem. Meu amor está aí. Pereira, eu posso chamar Pereira, Pode né? me chamar de Pereira. Pronto, Pereira. Você nasceu em São Paulo, você é filho de nordestino, né? O seu pai é aqui da Paraíba, né? Sim. E a sua mãe de Pernambuco. Pernambuco. Não é isso? E eu achei interessante que você falou que você nasceu em São Paulo, mas foi criado dentro da cultura nordestina, né? Perfeito. O que seria isso? Como você poderia falar para os nossos telespectadores? Morar em São Paulo, mas ser criado dentro dessa cultura. Você se refere à cultura nordestina em relação a quê? Olha, veja bem, a minha história ela começa exatamente aí, né? O meu pai, paraibano de Princesa Isabel, né, veio de São Paulo, estava trabalhando em São Paulo, veio para o sertão
em Pernambuco, Serra Talhada, e ali ele conheceu a minha mãe, né? Minha mãe com 20 anos, uma mulher muito bonita, e quando ele lançou o olhar para ela, ela olhou para ele, e os dois tiveram um olhar apaixonados. E esse olhar levou eles a casar em 15 dias. Depois de 15 dias eles estavam casados, arrumaram para São Paulo, e ali em São Paulo o tempo foi passando, e no dia 26 de junho de 1960 nasceu o Pereira. Interessante que a minha mãe disse que o Pereira era a coisa mais linda do mundo, né? Gordinho, fofinho, né? E eu fui mimado lá pelos meus pais. Quando eu digo que nós fomos criados pela cultura nordestina, é porque eu fui criado com os outros familiares todos do Nordeste. E como bom nordestino, eles gostam de se reunir, sentar em volta da mesa, muita comida. E ali eu sentava escutando as histórias aqui do Nordeste. Por exemplo, o meu pai, né, contando a história dos meus avós, teve um período que houve o cangaço aqui no sertão, e eles participaram desse momento do cangaço. E uma coisa importante é que a palavra, meu pai falou que a palavra era a coisa mais importante. Tirasse o fio do bigode e batesse, não precisa assinar documento. E ele falava muito da questão da honra da família. E aí eu fui criado dentro desse princípio, que a honra era muito importante, né? E eu posso dizer uma coisa para vocês, assim, eu encontrei um livro da família chamado Vila Bela, Os Pereiras e Outras Histórias. E ali tem histórias, por exemplo, de uma pessoa que ia passando, né, e alguém estava comendo e jogou o osso para fora, e esse osso bateu no rosto de um familiar nosso que ia passando. E ele pegou o osso, ele viu quem jogou, deu a volta, sentou do lado e se sentiu ofendido por ter recebido aquele osso no rosto. Ele sentou do lado da pessoa e disse o seguinte: você prefere morrer com a barriga cheia ou com a barriga vazia? Então, era uma história de honra ao mesmo tempo, mas também de violência. Realmente. Então aí você se refere à cultura, exatamente, também esses laços familiares, né? Referente aos laços familiares, os costumes, né? Isso, muito Eu herdei bem. muitas coisas desse período, né? Ok. Pereira, o seu pai, no caso, ele era sargento da Polícia Militar. Sim. Né? Muito bem. Então, além de tudo isso, você também foi criado dentro de um regime, porque geralmente os militares, não todos, mas uma boa parte deles, às vezes eles o que levam do quartel, às vezes imprimem em casa também. Perfeito. Na criação dos filhos, aquela rigidez, né? Eu mesmo sou filho de militar. O meu pai é da Marinha de Guerra, mas, para você ter uma ideia, eu fui criado com a palmatória, né? Sim. Então, já meus irmãos não tiveram esse privilégio, né? Mas eu agradeço muito a meu pai, tá certo? Certo. E você foi, seu pai, sargento da Polícia Militar, você ouvia naturalmente histórias que seu pai contava, né? Certo. E foram essas histórias que você ouvia do seu pai que fez com que você também partisse para a vida militar? Porque você prestou vestibular, não é isso? Sim. Foi um dos primeiros colocados, depois foi para o internato. Conta isso aí para a gente. Contar. Eu fui criado além de ter a cultura nordestina, meu pai como militar. E o interessante é que o regime realmente foi bastante rigoroso. Por que foi rigoroso? Porque era tudo ali, era uma palavra, meu pai só falava uma vez, e ele falava Luiz, né? Porque é Luiz Wilson Pereira, né? E ele falava Luiz, só falava uma vez. E aí a gente já tinha que obedecer, estivesse onde estivesse. Então realmente foi num sistema bem rigoroso, mas com a preocupação de que a gente pudesse ser alguém na vida, e ele acabava implantando também um pouco do regime militar em casa, né? Mas isso não foi ruim, até que foi uma coisa boa, porque existia disciplina, tinha horário para a gente comer, tinha horário para estudar. E aí eu observava o meu pai, né, chegando, muitas vezes ele chegava com revólver na cinta, fardado, e meu pai tinha um costume de chegar fazendo o barulho da sirene. E aí ele fazia... Quando ele fazia o barulho, eu falei, papai está chegando, eu corria para a porta. E o pai que é bom, né?
ele sempre trazia um presentinho para o filho. Aí eu comi muito aqueles docinhos de abóbora, de coração, e eu comi aquele docinho, meu pai entregava um jornal, e assim eu ia ver meu pai... Perdoe atrapalhar, Sim. né? Perdoe atrapalhar. Você era filho único, no caso? Não, não era filho único não, eu tinha mais 2 irmãs. Certo. Era eu e mais 2 irmãs. E aí com o tempo, a gente comia em volta da mesa, né? Um costume que meu pai tinha. Nós tínhamos também, quando saísse para estudar, tinha que pedir a bênção do pai, bênção da mãe. Chegava em casa, pedia a bênção. Até hoje, eu ainda mantenho esse costume aí com minha mãe, que está nos assistindo ali em São Bernardo do Campo, São Paulo. E aí o regime era assim. Agora, meu pai contava umas histórias de homens dentro do militarismo, que eles tinham estrelas nos ombros. Meu pai era sargento praça, e meu pai era comandado por esses homens. Ele dizia que esses homens tinham poder. Soldado, vinha cá. Soldado vinha. Soldado, vai fazer tal coisa. Soldado ia fazer tal coisa. E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça e fiquei pensando, rapaz, esse negócio de mandar é bom, né não? Falei, rapaz, vou estudar é para mandar. Fico sentado e diga, faça lá, faça aquilo. E foi assim então que eu resolvi, quando eu completei 18 anos, prestar o vestibular para entrar na Escola de Oficiais da Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo. Eu prestei o vestibular, era mais de 3.000 candidatos para apenas 180 vagas. E eu tive a oportunidade de, no meu primeiro exame, conseguir passar. Lá dentro foram 3 anos em regime de internato. Era de manhã, de tarde e de noite, estudando para ser comandante, para poder comandar uma tropa de 50 homens, preparado até um dia chegar a coronel, ser comandante da Polícia Militar de São Paulo, né? Então ali começa o preparo de ser comandante. E foi assim que eu entrei na Escola de Oficiais, influenciado pelo meu pai. E acredito que assim como tantos policiais, você ao entrar, né, na carreira militar, entrando com aquele ideal, né, de ser realmente um policial, como tantos que a gente tem, bons policiais, tá certo? Pessoas que honram a sua farda, pessoas que respeitam a farda. Claro, obviamente, como em toda profissão, existe o mal, existe o bom, né? Eu não vou falar aqui do mal. Nós temos muitos bons policiais, a quem eu quero aproveitar aqui agora também para mandar um abraço, né? Para todos, né? Todos os policiais aqui, principalmente aqui de Cajazeiras, os homens que estão aí colocando suas vidas em risco, né? Em prol de salvar as pessoas que precisam de ajuda, né? Sim. Então, parabéns aí a todos os nossos policiais. Pereira, no caso você veio a se formar com 21 anos de idade, né? Sim. Exatamente no dia 15 de dezembro de 1981. Perfeito. E todo aquele momento que você passou de preparação dentro do internato, né? Chegando realmente a tomar conta de pessoas, né? De homens valorosos ali na sua corporação, né? Mas você aí parte agora para a rua. Sim. Parte agora para combater o crime, né? Combater o crime na vivência diária. Como foi essa mudança, essa situação? Porque eu acredito que na teoria, sim, uma coisa, mas na prática, outra totalmente diferente. Como é que foi isso? Olha, foi assim, eu me formei então no dia 15 de dezembro de 1981 com 21 anos. 21 anos eu era solteiro, não era casado, né? E eu tinha uma tropa de 50 homens ao meu comando e todos eles eram mais velhos do que eu. Muitos já com experiência de rua, experiência do trabalho. Eu tinha a teoria e tinha um pouco da prática dentro daquilo que nós aprendemos lá dentro. Mas agora eu estava lidando com uma realidade nua e crua. Eu fui combater o crime em São Paulo, fui ser comandante ali na região de São Mateus, Guaianazes, Itaquera e Vila Matilde. E ali naquela época era a região onde havia o maior índice de criminalidade. Logo no meu primeiro dia de serviço, já tivemos uma situação em que um policial nosso, ele estava ia chegar atrasado ao serviço, e eu como um bom militar, eu falei, puxa, o cara vai chegar atrasado, eu vou ter que comunicar, ele vai ficar preso, vai tirar um final de semana, porque não pode chegar atrasado, né?
Mas, na verdade, aquele policial, ele, no caminho, uma senhora japonesa correu nele, estão roubando, me casa, roubando. E o policial se deslocou até a residência, passou a mão no telefone do orelhão, disse com 90, olha, está tendo uma situação, um assalto interior de residência aqui, eu estou indo para lá mandar reforço. E até antes da gente chegar, até chegou a notícia para nós, e no meu primeiro dia de serviço, então estamos deslocando para lá, só que nesse período que ele está chegando, aquela família tem uns assaltantes com um revólver na cabeça dos familiares. O que acontece ali? Ele estava sozinho nessa hora, então ele se escondeu e ele gritou, atenção, casa está cercada, polícia! E aí eles começaram a olhar, não viram polícia, não viram ninguém, pegaram os familiares, voltaram para dentro de casa. Quando ele falou de novo, na direção da voz, eles começaram a atirar. E esse policial revida aquela ação, e ele acabou acertando 2 desses assaltantes, os demais fugiram e esses 2 caíram. O que foi que o soldado fez? Ele foi até lá, conseguiu parar um carro, socorreu os 2, porque agora ele não precisava ter mais uma outra ação em cima disso, e ele socorre e leva essas pessoas para o hospital e ali eles são socorridos. Eram 2 jovens, né? Esses jovens tinham de 16 e outro de 15 anos fazendo assalto. E a mãe de um deles estava trabalhando no hospital, ela viu o filho dela morrer num leito ali porque estava assaltando uma casa. Então foi a primeira vez que eu já comecei a deparar com uma cena violenta. E assim foi constantemente, quase todos os dias, vendo crianças estupradas, mulheres estupradas, pais de família que, naquela época, a gente não tinha o cartão, né? Porque hoje a gente não precisa andar com dinheiro, a gente anda com cartão. E ali os pais de família recebiam o seu dinheiro e o cofre era o colchão. Eles guardavam o dinheiro embaixo do colchão. E não foi poucas vezes que eu vi pais de família levar coronhada na cabeça, e ali, chegar lá com a cabeça rasgada, sangrando, e aquilo foi me gerando uma revolta muito grande. Eu falei, poxa, mas para que fazer isso? Precisasse roubar, se fosse embora, né? Mas não, ainda as pessoas eram abusadas e com violência. Então o meu coração foi ficando com raiva. Eu era um cara jovem, um jovem oficial e idealista. Então eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Na minha região eu fui treinado para diminuir o índice de criminalidade e aqui vai abaixar. Então, em vez de eu trabalhar 8 horas, eu me dedicava a 8 horas a mais de graça. Porque o Estado não paga hora extra, né? É então, eu fiquei sem receber até hoje o período que eu doei lá a serviço. Mas nesse período foi um período que eu prendi muita gente. Eu pegava errado, prendia, onde tinha bandido famoso eu ia. Comecei a prender viciados em drogas. Viciados em drogas era muito fácil prender, descobri que tinha o traficante por trás dele. E aí, então, eu ia atrás do traficante. E assim, eu prendi diversas quadrilhas naquela época. Mas houve mais outro problema, que me gerou uma revolta ainda maior, viu, Fernando? Foi a questão de você prender os assaltantes e depois, no outro dia, eles estarem soltos. E aquilo gerou, gente, uma revolta tão grande dentro do meu coração, porque um dia eu peguei 2 assaltantes no supermercado, e naquele supermercado eu prendi, foi autuado em flagrante. E como eu dobrava, dava essas 8 horas a mais, naquelas 8 horas a mais, à noite, quando eu vi os 2 que eu prendi de manhã roubando, estavam soltos. Aí você, ouvinte, que está aqui assistindo o programa Checkmate, aí quando eu deparo com os 2, eu vou até eles e digo, o que vocês estão fazendo aqui na rua? Aí eles vieram e falaram, calma, chefia, calma, chefia, tô limpo. Seu dinheiro está lá com o delegado. Vai lá buscar com ele que está tudo certo. Aí na minha cabeça eu fiquei, mas delegado? Dinheiro? E aí, a partir desse dia que eu entendi que a corrupção dentro do poder público. Veja bem. Na verdade, eu não vou entrar nesse mérito do dinheiro com delegado, né? Tá certo? Isso foi em 1981, não foi aqui na Paraíba não, viu, gente? Foi lá em São Paulo. Não, mas entenda, apesar de ter sido em 1981, parece que está acontecendo hoje, né? Porque o que você falou aí, se a gente for analisar direitinho,
são coisas que continuam acontecendo e até piores, né? Porque você falou aí o quê? O menor de idade trocando tiro com a polícia. Isso hoje nós temos. Sim. Né? Tá certo? Que é uma coisa que a gente realmente bate muito nessa tecla, dentro do nosso Código Penal, tá certo? Que seja revista, né? Essa questão da menoridade penal, né? Tá certo? Porque realmente a gente tem que rever isso aí, a questão da maioridade também, porque não tem como. Hoje o cara com 16 anos de idade, 17 anos de idade, ele faz barbáries por aí e a polícia fica praticamente algemada, né? Porque é como você diz mesmo, protegido, né? Porque é de menor, tá certo? Então isso acontece hoje. A questão de abuso, a questão de coronhada, matar o cara para levar o dinheiro, isso aí também não mudou, né? Acho até que hoje a vida humana está mais banalizada. Hoje se mata por brincadeira mesmo, por pouca coisa, né? É como você falou há pouco, a questão do docinho que jogaram e o cara foi perguntar, você quer morrer de barriga cheia ou de barriga vazia? Hoje nem se pergunta mais. O cara já chega e atira, essa é que é a verdade, né? Então, nesse momento você começou a se revoltar, né? Foi. A revolta... Os seus ideais você já começou a observar de outra forma, né? E outra, você prender e logo depois o cara tá solto, né? Sim. Eu entendi mesmo o que você disse, ele disse que o dinheiro já estava com o delegado para entregar. Com o delegado, foi isso mesmo? Como se fosse para entregar. Então, o que quer dizer, na cabeça do marginal, que tinha pagado lá a propina para poder ser livre, ele quis entender que eu estava, como se eu estivesse junto. Você fosse conivente. Como se eu fosse conivente com isso, mas eu não era conivente com isso. Eu estava trabalhando porque eu acreditava no trabalho, porque acreditava na segurança, e eu estava ali para fazer a segurança da população. Então aquilo me gerou uma revolta maior. Teve uma situação que nós acabamos trocando tiro, onde morreu um policial, né, num período de carnaval, 1982, e houve uma troca de tiro. Dessa troca de tiro morreram 3 assaltantes, morreu um policial, e um deles eu autuei em flagrante, e quando eu estava visitando ali a cadeia, aquele que ficou vivo olhou para mim e disse assim, olha, o placar do jogo foi 3-1 para vocês, mas um dia eu vou sair daqui e a gente vai virar esse placar. E aí eu fiquei pensando, mas que jogo é esse? Isso aqui não é jogo, a nossa vida não é jogo. Vai ficar brincando como se fosse um filme de bang bang com cowboy. Era a realidade nua e crua, e aquela pessoa que eu havia aprendido falou aquilo. E o duro não foi isso. O policial militar morreu, e depois de 2 meses e meio, esse que participou da troca de tiro estava solto. No mesmo local, no mesmo ambiente de trabalho, e ele estava lá. Então, a revolta nossa vai aumentando a cada dia, vendo outros policiais militares sendo mortos. E eu vou confessar algo para você, amado ouvinte, que está ouvindo agora, eu quero que você preste bem atenção, porque agora eu vou confessar algo para vocês. Um policial lá na região de Guaianazes, ele foi morto por assaltantes a banco, em 1982. Eu estava ali no velório e aquele ali foi a gota d'água da minha revolta. Porque eles mataram e ali estavam as familiares, era uma mulher de 25 anos com 2 crianças pequenas chorando, e os policiais colocaram uma medalha no peito dele dentro do caixão. Promoveram ele a cabo por ato de bravura, porque ele não correu ao seu trabalho. Ele empenhou a própria vida para defender a sociedade. E esse é um juramento que nós fazemos quando entramos na polícia. E realmente ele cumpriu, só que ele recebe a medalha dentro do caixão. Promoção, prato de bravura dentro do caixão. E aquilo me revoltou, porque eu falei, não, se eu tenho que ser premiado, eu quero ver colocar aqui, ó, no meu peito. Mas eu em vida, dentro do caixão, ele não está vendo nada. Aí eu vou confessar algo para você, ouvinte, preste bem atenção, porque naquela hora eu resolvi tomar o lugar de Deus. Como se toma o lugar de Deus? É simples, simples. Imagine aqui, ó, a palavra escrita Deus. A palavra de Deus está escrita aqui, eu pego a letra D, tiro a letra D.
vem do outro lado, eu retiro a letra S e fica uma palavra de 2 letras. Aqui, ó, de 2 letras. Vai ficar a palavra eu. Eu quero dizer para você, ouvinte, que toda vez que nós falarmos eu faço, eu aconteço, eu julgo, é do meu jeito, você já está tomando o lugar de Deus. Então, quando eu fiz isso, eu tomei o lugar de Deus. O que significa tomar o lugar de Deus? Deus que te criou, é somente Ele que tem o direito de retirar o fôlego de vida que está dentro de você. Mas se agora eu sou Deus, eu sou justo, então eu me torno justiceiro. Gente, confesso com constrangimento a você, ouvinte. Por que com constrangimento? Porque eu não tinha o direito de fazer o que eu vou contar para vocês. Toda vez agora que eu pegava alguém errado, eu já não levava mais para o distrito, porque no Brasil não tinha justiça. Se não tem justiça, eu sou a justiça. Qual é a justiça? Eu vou prender, vão soltar? Eles estão matando, vão voltar e vão matar? Então, a justiça agora era a seguinte: eu pegava toda a pessoa errada, levava para o matão, ali na Zona Leste, colocava pessoas de joelhos, então eu dizia para ela: olha, você tem 1 minuto de reza, você pode rezar para Nossa Senhora Aparecida, Exu Caveira, para o diabo, para quem você quiser. Se tem um Deus que você acredita, você ore, porque você está sendo julgado. E aí, Fernando, depois de 1 minuto, então eu puxava o revólver e eu matava aquelas pessoas. Querido ouvinte, eu falo isso com constrangimento, sabe por quê? Porque eu não conhecia a palavra de Deus. Aqui você tem a Bíblia, e sabe o que esse livro diz? Esse livro, ele é o manual de vida, que ensina toda e qualquer pessoa, ninguém no mundo, todos os ouvintes agora desse programa Checkmate, você saiba que aqui tem a direção para a sua vida. Aqui vai ensinar você a fazer o certo e não fazer o errado, mas também mostra as consequências de quando você comete algo errado e o que você precisa fazer para consertar. E a palavra de Deus diz assim, se eu estou hoje no seu programa, Fernando, sabe por quê? Porque essa palavra de Deus ela é verdadeira. Porque há um versículo aqui que ele diz que Deus ele não leva em conta o período da ignorância. Eu fui treinado para salvar pessoas que são reféns. Eu treinei artes marciais, manuseamento de armas, tudo. Eu era um perito nisso. Mas eu era ignorante na minha vida daquilo que está escrito nesse livro. E Deus, então, ele não leva em conta o período que você é ignorante aqui. Então, entenda, o melhor livro para que você entenda a sua vida hoje, leia este livro, a palavra de Deus, porque aqui tem o que você precisa fazer e aquilo que é certo. Muito bem. Naturalmente, o que a gente tem que deixar também assim bem claro aqui no programa, né? O principal de tudo isso é a consciência que você tem hoje de que quando você fazia isso, que era exatamente dar 1 minuto à pessoa para que ela tivesse aquele minuto para fazer uma oração, como você disse, seja para qual Deus ela tem a crença, Sim. Mas que hoje você tem uma consciência que naquele momento você não estava agindo certo, né? Assim, dentro da sua convicção, naquela hora sim, mas hoje que você é um homem convertido, né, você vê que realmente não seria isso. Tanto é que hoje eu acredito que você não seria capaz de fazer isso mais, obviamente, né? Sim. Mas o que eu quero saber é o seguinte, você disse que chegou a ser um justiceiro e matava, simplesmente começou a fazer uma limpeza, né? Inclusive lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu me lembro, houve uma época, eu vou até lhe fazer essa pergunta, né? Você fica à vontade para responder, se quiser ou não, apesar de ser uma pergunta checkmate, né? Porque acredito que tenha coisa que talvez você não tenha assim a tranquilidade de responder, né? Mas existia um grupo de extermínio muito conhecido, muito famoso naquela época, né? Na década dos anos 80, inclusive, chamado Mão Branca, né? Que eram, inclusive, até policiais ou
ou ex-policiais que faziam isso, a justiça com a própria mão. Pegava o bandido mesmo e matava. Você fazia parte desse pessoal? Não, eu não fazia parte desse grupo, né? Naquele período teve diversos grupos, né? Esquadrão da Morte. Esquadrão da Morte. Também foi muito famoso naquele período. Isso. Mas no meu caso particular, eu fiz porque realmente foi algo que mexeu comigo. Então eu não pertencia nem ao Esquadrão da Morte, nem Mão Branca. Eu lembro que tinha os pés de patos, né? Que pessoas que matavam inclusive por dinheiro, né? Davam proteção por dinheiro, mas esse não era o meu caso, né? Então meu pai me ensinou que eu deveria ser justo e tem a questão da honra. E quando eu cometi esses atos, na minha cabeça, eu achava que eu estava certo, entendeu? Então eu achava assim, dinheiro não, propina não, isso está errado, mas isso aqui não, isso aqui eu estou fazendo um bem para a sociedade e um bem para a minha família. Então, eu não participei desses grupos aí. Certo. Bom, nós vamos continuar aqui com o papo. Agora eu quero aproveitar para mandar uma boa noite. Alberto Jorge Ferreira está assistindo o programa, inclusive ele comenta aqui, acho que foi em cima do comentário que eu fiz, né? Não temos opções nas urnas. Alderiza Ferreira, boa noite. Sônia Uense, estamos assistindo e na torcida. Obrigado. Wanda Brito, boa noite. Mel Santos, de Pernambuco, olha aí. Boa noite a todos, estamos aqui, obrigado pela audiência. Alderiza Ferreira, também assistindo o programa. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, certo? Pereira, outra pergunta que eu vou lhe fazer também, é interessante que você responda, né? Porque você foi condenado, isso aí nós vamos chegar lá daqui a pouco, vamos né? chegar. Mas como eu já falei na chamada, você foi condenado a 43 anos de reclusão, regime fechado. Desses 43, você cumpriu 14, que também você vai explicar daqui a pouco. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, foi triplo homicídio, né? Sim. Mas eu lhe pergunto, pelo que você está falando, não foram só 3, né? Eu acredito que teve muitas pessoas que você executou. E aí? Então, como eu falei para vocês, meu compromisso hoje é com a verdade e eu não vou deixar de responder, porque aqui o programa é checkmate, não é isso? É verdade, Eu também joguei xadrez, viu, Fernando? Certo. Gosto de xadrez, eu vi lá que na saída do programa saíram com o peão 4, vi lá o peão 4 e eu estava vendo ali, me lembrando do tempo que eu disputava os campeonatos aí de xadrez. Ah, que legal. Mas no que se refere à quantidade real, em razão desses fatos, aí qual que é a consequência? Vou até usar uma parte da Bíblia que diz o seguinte, aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então, a lei do retorno. É uma lei de retorno, verdade, né? A Bíblia, ela coloca que aquilo que você semear, retorno, você vai colher. E o que foi que eu colhi com isso? Eu colhi que a própria polícia militar, ela começou a investigar os crimes e ela chegou nesse caso onde eu acabei sendo condenado pela justiça, não foi só 43 anos, foi 2 meses e 12 dias. Né? Foi 43 anos, 2 meses e 12 dias de prisão. Na questão, eu respondi na Polícia Militar 8 processos, né? Sendo que os outros processos, diferente desse, foram situações em que houve uma reação, né? Onde houve a legítima defesa. E quando eu passei a ser justiceiro, realmente não foram só esses 3. Então, se realmente eu fosse condenado por todos aqueles crimes que eu cometi, hoje eu estaria numa prisão perpétua. Né? Então, mas eu não tinha o costume de pegar o cabo do revólver e ficar marcando quantas pessoas foram executadas. Porque no meu fundo era só fazer a justiça. Não foram poucos. Mas aí eu olho para você, ouvinte, né? E hoje aqui eu peço até perdão, né, para muitas pessoas que estão ouvindo aqui o programa, porque eu não tinha o direito de fazer isso. Né? Eu quero explicar isso mais à frente para vocês, que eu não tinha o direito de fazer isso. Mas quanto vale uma vida? Ela sendo bandido, não sendo bandido? Quanto vale uma vida? A mãe que gerou uma criança dentro da barriga, que gera com amor, com carinho, e de repente, independente da situação que aquela pessoa viva, para aquela mãe,
qual é o retorno de ter a falta daquela pessoa. Então, quando eu passei a refletir sobre essas coisas, uma vida já é muito, viu, Fernando? Com licença. Mas veja bem, era isso que eu estava querendo abordar agora há pouco, né? Essa sua reflexão de quanto vale uma vida, o valor realmente, seja o bandido ou não, né? Porque, veja bem, a gente não pode aqui de maneira alguma, e não é essa a intenção do programa, é importante que isso fique bem claro para todos os telespectadores, né? A gente não está aqui de maneira alguma pregando a violência e nem tampouco pregando que você assista um programa desse e diga assim, esse cara está certo, eu também a partir de hoje vou fazer igual a ele, né? Vou fazer a justiça do meu jeito, né? Não é assim, tá certo? Apesar da gente entender os dois lados, né? O lado da vítima, tá certo? E o lado do algoz, né? Muitas vezes isso acontece exatamente numa reação de retorno, né? Uhum. Alguém que faz um mal a alguém da sua família e você vai lá e também faz mal àquela pessoa, mas que não é a coisa certa a fazer, né? A gente tem realmente que partir pelos meios legais, pelos meios judiciais, apesar de, claro, entender que o nosso país, o nosso Código Penal, atenção, o nosso Código Penal é uma vergonha. Essa é a verdade. E o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. Quem diz isso mesmo é o próprio Supremo. O ministro Gilmar Mendes disse lá no Supremo Tribunal, ele falou abertamente, o Código Penal é uma vergonha, tá certo? É arcaico, precisa ser totalmente reformulado, né? Porque tem coisas ali absurdas, tá certo? Precisa ser revisto essa questão do Código Penal, né? Como também é uma vergonha o sistema prisional, né? A maneira como os nossos detentos hoje estão, né? Em presídios superlotados, vivendo em condições desumanas. Um sistema prisional que não recupera ninguém, tá certo? Se a pessoa que estiver lá dentro, ela não se apegar a Deus e por temor a Deus sair de lá um novo homem, ele sai de lá pior do que quando entrou. Essa que é a verdade. Estou mentindo? Olha, realmente essa situação do sistema penitenciário no Brasil, ela, lamentavelmente, se executasse aquilo que está na lei de execução penal, de acordo com com o que está escrito ali, se realmente fosse aquilo, seria bom. E, lamentavelmente, há uma superpopulação, e vou dizer mais, que há um número muito grande de mandatos de prisão, porque se realmente se cumprisse todos os mandatos de prisão, as prisões não caberiam. É verdade. Então tem muita gente que está solta aí, porque não tem espaço dentro dos presídios. Além da superlotação que faz ficar uma desumanidade lá dentro. Exato. Né? Aí acaba virando lá dentro, criam-se leis entre os presos para que eles possam se reorganizar e vira uma outra lei, um outro estado dentro da própria cadeia. Muito bem. Então, Pereira, veja só. Você, como mesmo já admitiu, não foram apenas 3, né? Sim. 3, você foi julgado e foi condenado, tá certo? Sim. Você, inclusive, ao ser preso, né? Ao ser preso, antes do julgamento, você naturalmente, aconteceu com você o que acontecia com as pessoas que você prendia. Perfeito. E que levou você a ficar revoltado com a justiça. Porque você falou aqui no programa, aquele cara que eu prendi, eu entregava na delegacia, depois eu encontrava ele na esquina solto, né? Eu coloquei ele preso, eu levei ele para lá, ele estava errado. E depois ele estava solto. E ainda teve a cara de pau de olhar para mim e dizer, chefia, calma, o teu dinheiro já está com o delegado, vai lá falar com ele, né? Então, quer dizer, você foi preso e também foi solto para esperar o julgamento. Como foi isso? Então, agora, nessa circunstância, eu acabei me tornando o criminoso que eu combatia. Literalmente, eu me torno agora um criminoso porque eu acabei sendo preso, né, pela própria polícia que eu servia. Fiquei 2 meses e meio preso, lá naquela época, não sei se tem muitos ouvintes aí,
do Brasil, teve um preso famoso lá chamado Cabo Bruno. Né? Cabo Bruno estava lá naquela época, era muitas notícias de jornais que saíam a respeito dele, tive preso junto com ele, junto com os outros. Mas depois de 2 meses e meio, eu também saí. E eu estava então na mesma condição daqueles outros presos. E quando eu saí dessa vez, Fernando, eu passei então agora, não quis mais saber de me envolver mais com crime, de fazer vingança. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou investir minha vida nos estudos, enquanto o julgamento ele não acontece. Então foi nesse período que eu me formei, eu fiz a faculdade de Direito, fiz extensão universitária em análise de sistema pela FATEC em São Paulo e passei a me dedicar. Conheci uma jovem, né? E nesse período que eu conheci essa jovem... Só uma pergunta aqui que cabe aproveitando sua fala, né? Nesse período que você foi preso, foi solto, e você foi se dedicar a estudar, e aí conheceu a jovem, né? Sim. Mas e aí, você sofreu represálias? Porque você como um justiceiro, uma pessoa que tirou vida de tantos aí, né? Não teve perseguição? Você ficou na mesma cidade? Ou você foi para outro lugar? Não, eu fiquei na mesma cidade, eu fiquei no mesmo local. Por quê? Porque no local onde eu trabalhava, não era o local onde eu residia. Então foi um local bem à parte daquele. Então eu trabalhava num local e morava em outro. Então nesse ponto eu não tive problema, né? Os problemas que eu tive foi enquanto eu estava na polícia, porque aí eu passei a ser jurado de morte pelas organizações que estavam na época, aqueles que eu estava prendendo, policiais civis, né, que eu passei a denunciar. E aí então ficava, era de um lado e de outro, pessoas me perseguindo para tentar me tirar a minha vida, né? Como de fato uma certa situação, eles mandavam recado, diziam que se eu não aliviasse, no processo que eu tinha acabado sendo gerado contra os outros, e que eu estaria com a minha cabeça a prêmio. Mas naquela época eu era uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito arrogante, e o recado que eu dava é o seguinte: se quiser vir, pode vir, não tem problema nenhum. Se eu tiver que morrer, eu morro. Se não for meu dia de morrer, então tome cuidado que pode ser o seu. Pela minha ignorância daquele período. Mas eu passei por diversas situações constrangedoras, mas pela graça de Deus eu estou vivo aqui para contar a história, viu? Depois de tantos anos. Nós vamos já voltar nessa parte aí da jovem que você conheceu, né? Sim. Eu quero aproveitar aqui, Daninha Araújo, ela diz o seguinte, viu, Pereira? Sim. Nossos pecados antes de conhecermos a verdade são jogados por Deus no mar do esquecimento. Glória a Deus por isso. Hélia Duarte, boa noite. Andréa Baroni, Deus é maravilhoso, amém. Deninha Araújo, do Cedro, no Ceará, obrigado pela audiência. Alcineia Santarém, Nacai, né? Estou aqui em São Paulo assistindo essa bênção, Pereira, olha, você, né? Lá de São Paulo. Tem mais gente aqui, muita gente assistindo o programa. Ana Mércia Santos assistindo em Vila Matilde. Olha, Cidinha Braz e Francicleudo Ferreira estão assistindo. Obrigado pela audiência. Alcinélia Santarém de novo. Ela é sua tia, né? Ela é tia Meu da sobrinho Cibele. abençoado. Que Deus te abençoe e proteja. Bruno Messias, Francileudo, bom programa, obrigado. É isso aí, o pessoal assistindo, né? Pereira. Sim. Você falou a questão da jovem que você conheceu, né? Sim. Exatamente no período que você estava estudando, né? Que você ainda era solteiro. Isso. Como foi isso aí? Então, eu conheci essa jovem, na verdade, um pouco antes de ser preso, que eu fiquei 2 meses e meio. Então, em razão da prisão, aí fiquei 2 meses e meio preso, aí eu saí e conhecendo essa jovem, eu tive um relacionamento com ela e eu vi que ela ficou esse período de prisão comigo. E eu, sabe aquele sentimento que vem com a gente, poxa, ela aguentou o tranco de eu estar preso, e a situação, e a gente acabou indo morar junto, né? E a gente se juntou e fomos morar junto, e desse relacionamento foram 3 filhos, né? Aí eu tive 3 filhos lindos, maravilhosos, parecidos aqui com o pai, né? Eles devem estar assistindo também. E eu tive 3. Aí a consequência, Fernanda, é que houve a condenação. Em primeira instância, houve a condenação em segunda, e a partir daí eu
chegou um momento que não tinha mais recurso. E agora o que eu vou fazer com a minha vida? Eu estava solto, né? Eu posso até, assistindo as reportagens em que o Lula estava solto, eu também tive solto numa situação bem parecida, que eu poderia decidir para onde ir. E eu poderia talvez entrar no mundo do crime, né? Porque agora estava revoltado, porque a própria polícia me prendeu. Eu poderia fugir para o sertão, aqui onde tenho muitos parentes, aqui na região de Serra Talhada, Belo Jardim, me embrenhar naquela mata lá e esperar virem me buscar, né? Ou então tinha uma outra opção, que era de me apresentar no presídio. E eu conversei com meu pai e disse, pai, meu pai então paraibano, né, que o negócio era na palavra, eu disse, paizinho, eu estou com uma situação assim, o que é que eu faço da minha vida? E meu pai disse assim, filho, se você errou, pague pelo seu erro. E aí, então, eu sabia que eu tinha errado, então o que eu fiz? Me apresentei no presídio militar Romão Gomes, me apresentei ao diretor do presídio e falei assim, olha, eu estou vindo aqui, fui condenado ontem a uma pena de 43 anos, 2 meses, 12 dias, não tem mais recurso, eu vim aqui para cumprir a pena. E aí o diretor passou a mão no telefone, liga para o Tribunal de Justiça, e ali vem dar notícia, o Tenente Pereira está aqui para cumprir a pena e ninguém acreditava. Não, não é possível, ele não vai ficar, já estamos sabendo que ele vai fugir, vai para fora do Brasil, nós já temos um esquema para prender ele aí e tal. Aí ele falou assim, vem cá, você é o Tenente Pereira? Eu falei, sou eu. Ele falou, não, mas ele está aqui na minha frente, eu não posso prender, eu preciso do mandato de prisão para prendê-lo. E aí naquela hora eu olhei para o diretor do presídio e falei, diretor, é o seguinte, estou preparado para ficar. Mas se eu sair daquele portão, eu já não me responsabilizo pelas coisas que podem vir a acontecer. Pode ser que eu resolva não querer ser mais preso. E aí acho que do lado de lá eles ouviram e falaram assim, então aguenta a mão que até a gente vai mandar um mandato de prisão. Aí eu fiquei ali aguardando, ali dentro do próprio presídio, e quando chegou o mandato de prisão, aí eu já subi, fui para a cela onde estavam os outros presos, e aí eu passei a ter a convivência com os outros presos. Quer dizer que você, no caso, você conversou com seu pai e você Sim. tomou a decisão de se entregar, né? Eu tomei essa decisão. Você podia até fugir, no caso, podia vir aqui para o Nordeste, Poderia. se embrenhar aqui no sertão paraibano, né? Sim. Mas você tomou a decisão de ir lá e começar a cumprir a pena que lhe foi imposta. Perfeitamente. 43 anos, 2 meses e 12 dias. E 12 não podemos dias. esquecer os 12 dias. 43 anos e tal, mas os 12 dias não dá para esquecer, não. Pois é, muito bem. Aí você tomou essa decisão, começou a cumprir sua pena, né? Sim. Teve 4 filhos. Aí, nesse período que eu me apresentei, acabei tendo... O 4º filho nasceu quando eu estava preso. Certo. Então foram 4 filhos. Lá dentro do presídio, uma coisa que... Antes, esse relacionamento seu com a mãe dos seus filhos, né? Sim. Dentro do presídio, ela continuou lhe apoiando? Como foi? Sim, foi um período de muita dificuldade pelo seguinte. Primeiro, eu tinha 4 filhos pequenos. Então, ela tinha que se deslocar da residência, pegar diversas conduções até chegar ao presídio. Quando eu chegava ao presídio, eu tinha que... Aquilo como pai, agora, esse foi uma parte muito dura, porque antes de ter a mulher e os filhos, eu não tinha pensado no que ia gerar na frente. E essa aí foi uma parte dura, porque à medida que meus filhos iam crescendo, eles estavam no presídio e eu também, quando eu chegava em casa, eu fazia como meu pai. Eu tocava a sirene. E eu fazia... Meus filhos corriam tudo para a porta, como eu também fazia. Aconteceu com meu pai. E ali eu brincava com ele, saía rolando pelo chão e me dedicava. E foi um período muito intenso da minha dedicação para os meus filhos. E agora surge um problema muito sério. Qual é o problema? O problema é que eu não apareço mais. Quando aparecia um barulho de sirene na rua, os filhos escutavam meu pai corriam para a porta, mas o pai não abria a porta. Aí começa a gerar problemas. Eles começam a entrar no presídio, deixavam fazer a visita, eles iam embora. E à medida que esses meninos iam crescendo, eles perguntavam, pai, quando vai para casa? E aí isso doía.
E isso doía dentro de mim, assim, puxa, quando que eu vou voltar? Sabendo que minha pena era enorme, sabendo que no mínimo eu ia cumprir 30 anos, que era o máximo que a lei brasileira permite cumprir, 30 anos. Eu tinha a única certeza que eu tinha, vou ficar 30 anos preso. E a criança via, quando você vai para casa, pai? Aí quando ele ia crescendo, ele olhava, pai, você é polícia? Só que lá dentro eu não estava com roupa de polícia. Estava com macacão, usava macacão marrom, né? Aí o filho olhava, mas pai, você é polícia? Aí quando ele entrava, ele era revistado pelos policiais. Aí passava um período, o menino ia lá e perguntava, pai, você é polícia? Eu sou polícia, filho. E aquele lá? Polícia. E aquele outro? Polícia. E aí então nessa situação, como eu falei, eu tinha que explicar para os meus filhos a realidade. E com o tempo eu fui dizendo para eles, dizendo assim, filho, aí papai errou, quando eles já passaram a entender o que era errado, o certo e errado, eu disse, papai errou e papai está cumprindo pena. E aí isso foi muito difícil. Então eu tive apoio, mas teve muitos reflexos negativos. A nossa casa foi perseguida, marginais quebraram, quebraram as janelas, quebraram o telhado, e muitas vezes a própria polícia teve que intervir para poder ajudar em casa. Nós, infelizmente, isso a gente vivencia muito hoje, né? Nós temos realmente muitas famílias, muitas esposas, né, que naturalmente visitam os detentos, né? E crianças ainda que vão até o presídio, né, para ver o seu pai, tá certo? E fica vendo toda aquela situação. Realmente é algo assim que a gente... É duro para você isso, né? Realmente foi muito duro. Muito duro, né? Mas, Fernando, eu vou te falar uma coisa. O que foi de melhor que aconteceu dentro do presídio? Pois é isso que eu quero agora. A gente vem falando sobre tudo. Antes de falar nisso, eu gostaria o seguinte, porque aqui no programa a gente quer sempre passar essa verdade, né? Trazer você aqui, você falar tudo isso, e a gente não mostrar assim, alguns fatos realmente que comprove o que você está dizendo, algumas pessoas podem achar que você está aqui dando um testemunho, mas é verdade essa história realmente, né? Sim. E você comentou comigo, existe na rede social, existe na internet, uma reportagem que a própria Rede Globo, Jornal Nacional, fez com você. Foi. Não é isso? Foi. Fez uma reportagem com você, que você já estava fazendo um trabalho, né? Essa reportagem que está no Jornal Nacional, referente à minha vida, ela acontece praticamente aí depois que alguns milagres aconteceram, né? Você pode ver a veracidade desses fatos. Por exemplo, o Jornal Nacional, você pode entrar na internet, você vai colocar lá Evangélicos, segunda parte. E ali vai ter uma parte da história e o que aconteceu depois que eu saí do presídio, o que eu comecei a fazer, né? Mas antes de chegar até nessa parte, acho que vale a pena a gente entrar agora numa parte que eu fiquei praticamente 5 anos e meio preso e tinha um pessoal que entrava dentro do presídio que eu não gostava. E eram os chamados crentes, pessoas que entravam com Bíblia, tudo, e eu olhava aquele lá naquela época, Fernando, acho que você vai lembrar, né? Que acho que nós temos a mesma idade aí. Isso. Né? Estou com 57 anos hoje. Passava uma novela chamada Selva de Pedra, e ali passava Francisco Coco, Regina Duarte, e eu me lembro que tinha um personagem que era um crente que tocava bumbo na praça. Eu dizia, esses bandos de crente é um bando de doido, o cara fica tocando aí bumbo, né? E eu falava assim, eu não quero saber de crente não. E eu cresci não querendo saber de crente. E lá tinha uns crentes que entravam. E é interessante que essas pessoas entravam, eles entravam com um sorriso no rosto, e eu olhava para ele e dizia, por que esse povo entra sorrindo aqui dentro? E eu ficava muito chateado. Quando eu olhava de longe, Pereira Lombarim ensaboado, eu escorregava, e ali naquela escorregar, eu fugi desses crentes mais de 5 anos. Até que foi preso o Tenente Paião, né? O Tenente Paião, ele teve um problema lá com a justiça, e foi preso na mesma cela que a minha. Aí esse Paião, ele contava umas histórias interessantes, e ele acordava de manhã, e ele olhava para mim e dizia, Pereira, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e vai tirar você da cadeia.
E ele falou isso uma vez. No outro dia estava lá o Paião, dormindo a gente chamava de jega, viu? Jega é a cama onde o preso dorme. E o Paião então disse o seguinte: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva e vai tirar você da cadeia. E durante mais de 30 dias o Paião falando isso aqui no meu ouvido, e eu fiquei pensando, mas que troço é esse de que Jesus, que tanto fala, eu não conheço esse Jesus. E o fato é que um dia ele conseguiu me convidar e me levou num dos cultos que estavam acontecendo lá dentro. Eu entrei naquele culto e quando eu entrei tinha uma pessoa recebendo e sorrindo, e na cadeia ninguém dá risada para ninguém, sempre fechado. Quando eu vi a pessoa sorrindo, o que foi que eu fiz? Aproveitei para tirar o ferrugem dos dentes, dei uma esticada assim, comecei a dar risada, falei, como é que vai? Tudo bem? Como é que vai? Botei aquele sorriso, né? Tirar o ferrugem, porque eu não sorria. E aí começa o culto. Quando começou o culto, tinha um povo lá que estava dançando. E eles faziam assim com a mão, para cá, e eles cantavam algo parecido assim. Iê, 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 oa. Iê, 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 oa. E o povo dançando, fazendo passeio. Eu falei, rapaz, aqui tem dança. É festa. E o que eu imaginei? No final da festa vai ter bolo e eu vou comer um bolinho. Fiquei até contente. Mas chegou um dado momento, Fernando, o povo ficou de pé. Eram uns 50 presos, tudo apertadinho assim. E o povo começou a orar. E eles oravam de um jeito meio esquisito lá, que eles fechavam a mão. Você não se assuste não, mas era mais ou menos assim. Quem conhece já sabe o que é, né? Mas ele fazia assim. Gente, imagine um fazendo isso que eu estou fazendo agora, mas era 50 nessa gritaria. Eu fiquei assustado, meu olho ficou desse tamanho, e eu falei, eu vou embora daqui. Quando eu fui tentar sair, um preto fechou e não deixou eu sair. Veio o outro do lado, aí um olhou para mim e fechou o olho e... O outro abriu o olho, aí eu percebi, falei, o problema sou eu. Falei, você quer saber de uma coisa? O problema sou eu, também vou orar. Aí eu fiquei invocado, fechei as mãos. Quando eu fechei a mão para poder orar, eu disse assim, Deus! Eu não conhecia Jesus, falei direto com Deus. Disse, Deus, o que eles estão pedindo, eu não quero. Ainda bati o pé no chão com raiva. Gente, se eu soubesse, Fernando, que eles tinham pedido para mim, eu teria rasgado o meu coração naquele dia e teria entregue meu coração ao Senhor Jesus. Mas, devido ao meu coração duro, meu coração orgulhoso, eu não me rendi para Jesus naquele dia. Pereira, olha, essa parte aí realmente é uma parte forte, é uma parte que eu quero que a gente aprofunde bastante, né? Que é essa questão aí da sua conversão, né? Que foi quando você conversou com Deus, né? E você passou realmente a mudar todas as suas convicções. Antes da gente continuar aí, eu gostaria, eu vou falar aqui agora de uma loja realmente que você que está assistindo o programa precisa conhecer. Nós estamos falando de Belíssima. Belíssima é o lugar onde você vai encontrar vestidos para você que vai para a sua festa de formatura, casamento, qualquer evento que você vá participar, que você precise estar bem vestida, à altura do evento que você está indo, o lugar é Belíssima. Lá a nossa amiga empresária Adelmira Braga, ela vai estar pronta para lhe receber, para tratar você realmente como você merece, um cliente especial, para que você se sinta em casa. Em Belíssima você não encontra apenas vestidos, né? Você também encontra ternos masculinos, infantis. Então você, com certeza, se vai para algum evento, se está à procura de um lugar para ficar vestida à altura, para se sentir bonita, para se sentir bela ou belo, o lugar é Belíssima, aqui na cidade de Cajazeiras. Ok? Muito bem. Pereira, então quer dizer que aí você resolveu realmente entrar e orou e conversou com Deus? Aí, nesse momento aí eu orei, eu fui contrário. Você disse que contrário, eu não quero nada disso do que eles estão aqui falando.
né? E eu Como você saí... disse, você foi direto a Deus e disse que não queria. Ele disse que não queria. Quando eu saí de lá, eu falei, nunca mais eu entro dentro de um culto aqui de crente, que eu não quero saber desse negócio não. Isso aí. Acontece que o Paião, chegou um dia, aconteceu um fato com ele. Eu não sei se o Paião está nos assistindo aí na cidade de Ourinhos, mas se tiver, eu já deixo aqui o meu abraço. O Paião, ele falou, acordou pela manhã, eu creio que o público já está sabendo até o que ele disse. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e vai tirar você da cadeia. Nesse momento ele falou, eu vi de novo, só que aí ele disse, Pereira, nessa noite eu tive um sonho. Jesus falou comigo no sonho e nesse sonho Jesus disse que eu vou embora da cadeia hoje. Aí quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, o cara tá iludido, eu não vejo ninguém embora da cadeia aqui. Né? O pessoal diz que vai embora, que vai relaxar flagrante aquilo, prisão preventiva, 81 dias, vai sair. Eu não estou vendo ninguém indo embora. Como que ele vai embora com a situação dele, que era uma situação pesada? E eu realmente não acreditei, né? E eu falei assim, não tem condições dele ir embora não, ele está iludido, eu não vou nem falar nada para ele, porque ele não vai embora hoje. E eu saí, fui trabalhar, fui fazer meus afazeres, quando eu cheguei à noite, né, que a gente tinha nossas atividades, quando eu estou subindo, encontro o Paião descendo, ele veio chorando, me abraçou e disse, Pereira, lembra do que eu te falei? Jesus Cristo me apareceu no sonho e ele disse que eu ia embora hoje, está aqui meu alvará de soltura, eu estou indo embora. E ali eu pude ver um milagre acontecer, porque eu tinha feito direito e eu não sei como foi que ele saiu. E realmente foi um milagre que ele orou, e a gente via ele orando, pedindo que ele saísse da cadeia, e ele saiu naquele dia. E ficou o nome de Jesus. Um ano depois, ele já tinha ido embora, e agora eu estava numa situação de praticamente 1/6 da minha pena. A lei de execução penal, ele diz que você completando 1/6 da pena, você completando todos os requisitos, você passa a ter o direito de usufruir do semiaberto. E o que acontece agora é um problema dramático, porque eu estou com quase 7 anos de prisão. Aí eu fui passar por um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social, e era o mês de setembro de 95. Passei por todos eles, fiquei aguardando o resultado, e nesse período, foi justamente nesse período que eu me sentia sozinho, eu já não estava mais aguentando ficar preso, e a ansiedade por aquele benefício foi muito grande, que eu entrei num certo desespero. Aí eu me lembro que eu passei a ser perseguido dentro do presídio da seguinte forma. Alguém ia fazer a visita para os presos, entrava aquela mulher com cabelo esticado, coquinho amarrado, mulher com a Bíblia assim debaixo do braço, era uma Bíblia da capa preta, né? Naquela época não tinha Bíblias coloridas. E eu me lembro que entrou uma senhorinha tal, ela passou, me viu, e ela foi visitar alguém, ela olhou, veio para o meu lado, eu falei, lá vem essa mulher crente aí. Aí quando ela veio, ela apontou o dedo para o meu rosto, disse, qual é o seu nome, jovem? Eu disse, Pereira, e ela apontou o dedo para mim e disse, mensagem de Deus para a tua vida, Jesus Cristo te ama. E ela deu as costas e foi embora. Eu falei, nossa, essa mulher é crente e é grossa também, né? Apontou o dedo e saiu andando, mas ela fez aquilo que ela tinha que fazer. No outro dia eu estava varrendo ali o pátio ali do presídio, um policial em cima com seu fuzil olhando, e lá do alto ele olhou para mim, apontado para cima, ei Pereira! Aí eu virei, pois não. Aí ele olha para mim e diz, mensagem de Deus para a tua vida, Jesus te ama. E eu comecei a escutar, Jesus me ama, Jesus me ama. Eu falei, mas o que é isso? Aí um preso ia para o culto, às vezes ele saía chorando de um determinado culto, vinha para a porta da minha cela, olhava para mim e dizia, olha, eu estava lá no culto, Deus mandou eu vir aqui falar com você, Jesus te ama. E aí, aquele Jesus ficou batendo, e eu querendo entender, mas que Jesus é esse? Pereira, peraí. Antes que você chegue aí no momento da conversão, que é um momento forte, né? Sim. Eu, quando estava lá em São Bento, eu assisti esse seu testemunho, por isso que eu quis trazer aqui para o programa, porque é importante que muita gente veja como é que Deus opera, como é que Deus age, Sim. né? Tá certo? Eu queria que a produção colocasse aí algumas fotos, né? De você, exatamente nesse relato que você fez até agora. Pode colocando, por exemplo, essa daí, pode segurar um pouquinho.
Essa daí é uma revista chamada Eclésia, como Sim. você está vendo aí, Heróis da Fé. Você observa, você amigo telespectador, que da esquerda para a direita, ele é o primeiro aí, ó. Em pleno século XXI, homens e mulheres vivem o cristianismo dos Atos dos Apóstolos. Então tá aí o Pereira, o primeiro aí da esquerda para a direita, ok? Vamos aí para outra foto. Vejam agora essa outra aí. Olha só. Aí tem exatamente uma foto, o Pereira como policial militar, tá certo? Foi. Então tá aí, se alguém tinha algum receio de dúvida, então veja aí. Essa foto aí ela foi tirada da revista Manchete, né? Ela tinha circulação nacional. Foi um assalto a banco em São Caetano. Deixa só eu ler aqui, peraí. O assaltante, a mãe do bebê que chorava. Olhe bem o que ele dizia. Manda essa praga calar a boca, senão atiro nela. Então tá aí o Pereira, justamente com esse assaltante, é isso? Isso. O outro, esse que falou isso, ele faleceu lá na hora porque houve uma troca de tiro e morreram 5 assaltantes nesse assalto. Esse daí nós prendemos ele embaixo de uma mesa, né, que está aí do lado. E teve um que conseguiu fugir. Certo. Nesse assalto à banca. Então essa reportagem é de 1983, final de 83, né? Dia 31 de outubro, quando teve esse assalto, que repercutiu no mundo inteiro, porque o assaltante ele matou uma mulher e uma criança de 8 meses dentro do banco e teve uma outra pessoa que ficou paraplégica. Né? E eu era o comandante, nós cercamos essa operação e eu participei desse evento. Muito bem. Exatamente. Você está naquela foto jovem, né, como você acabou de relatar para a gente. E tem uma outra foto, que agora eu quero juntar essa foto com o seu testemunho. Ainda não é essa, peraí, mas tudo bem, deixa eu falar sobre essa foto aí. Aí está você, né? Sim. Luiz Wilson Pereira da Silva, e você diz: vi que eu era fraco e que precisava de Deus. Então vejam bem aí a força do que você fala nessa foto. Mas agora a próxima foto, que vai vir exatamente, pode colocar, pronto, aí, olha só. Luiz Wilson Pereira de Souza, Tenente Pereira, como era conhecido na corporação. Jesus cura, salva, liberta e tira da prisão. Fale agora da sua conversão para todos os nossos telespectadores. Certo. Então, aí eu comecei a ouvir o Jesus te ama, e esse nome começou a impactar a minha vida, né? Eu falei, mas Jesus me ama. Jesus, ele cura, Jesus, ele salva, liberta, né? Tira da prisão. E eu ouvia tanto isso que eu resolvi frequentar os cultos. Sim, pode falar. Eu resolvi então frequentar os cultos evangélicos lá. Foi difícil porque eu tinha preconceito. Eu falava, vamos me chamar de crente, e eu não quero que me chame de crente. Certo. E eu tinha esse preconceito. Mas eu consegui vencer o preconceito, entrei, e eu me lembro que nessa entrada, eu tinha um reloginho assim no alto, e quando eu entrei, que eu olhei para o relógio no alto, eu, perto de conquistar esse benefício, eu olhava para o alto e dizia assim, eu não aguento mais. Por incrível que pareça, um passo que eu dei para dentro daquela capela foi onde eu reconheci que eu era fraco. Porque, às vezes, nós policiais militares, nós colocamos a farda e nos achamos verdadeiros super-homens, quando, na verdade, somos humanos dentro de uma farda. E naquele momento lá, é como se a minha máscara tivesse caído, né? O que estava me segurando dentro do presídio era ódio, era raiva, era vingança. E aquilo eu estava vendo que o tempo estava passando e não estava resolvendo. E quando eu entrei, a minha máscara cai no chão, ela se quebra, aí eu vejo o quanto eu era fraco. E eu falo, meu Deus, como eu sou fraco. Eu preciso mudar de vida, eu não aguento mais isso. Eu não aguento esse sofrimento. Eu não aguento esse sentimento de abandono, de rejeição. Aqui eu tenho dado sorte, né? Qualquer dia vai vir alguém aqui, pode me matar aqui dentro do presídio. E eu estava numa situação muito abatido. Durante esses 3 meses e meio, eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Comecei a ver esse livro.
E a primeira coisa que aconteceu é que eu fiquei apaixonado pela leitura do livro. E quando eu li o livro, eu falava, como que eu não conhecia esse livro antes? Esse livro me ensina a ser o melhor pai para o meu filho. A palavra de Deus me ensina a ser o melhor marido. Esse livro me ensina a ser o melhor chefe para o meu empregado. E como que eu não li? Eu falei, mas como que eu não li o livro antes? Esse livro é tremendo. E a gente pega, por exemplo, aqui, eu abri aleatoriamente aqui, e a gente vai vendo que tem um texto que ele diz assim, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, está preso com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Então, orientação, o risco que você corre nessa orientação, por exemplo, de ser fiador, porque se ele não pagar, você está preso junto a ele, você tem que pagar a dívida de outro. E aqui tem muitas orientações. Eu me apaixonei pelo livro. E eu comecei a ler muito. E aí comecei a ler, a ler sobre Jesus, ler sobre Deus. E eu que não acreditava em Deus, mas era a mesma coisa que ser um ateu. Porque eu acreditava em Deus, mas quem era Deus? Não era nada. Não representava nada, porque eu tinha tomado o lugar de Deus. E aí eu comecei a prestar atenção na leitura e me apaixonei. O que acontece lendo esse livro e ouvindo as pregações? Eu me lembro que, eu quero falar para você, amado ouvinte, que está nos ouvindo agora, quero uma chamada para você cristão, porque hoje nós temos um grande número de evangélicos que estão assistindo esse programa, tem muitos que estão sentados nos bancos da cadeira, que só vão de domingo, e eu quero dizer que foram essas pessoas que entraram dentro do presídio, que tiveram coragem de pregar a palavra, de levar a palavra de evangelho, o evangelho da salvação, o conhecimento de Jesus, que mudou a minha vida. Eu me lembro de uma mulher que ela entrou, era uma mulher que cantava a capela. E aquela mulher, ela cantou uma música mais ou menos parecida assim, eu não sou cantor, né? Mas eu vou dizer para você que ela cantou assim, você que se sente pequeno, entregue sua vida a Deus. Não deixe que sombras o envolvam, dirija seus olhos a Deus. E aí aquela música falava aquilo que eu estava sentindo no momento, né? Dirija seus olhos a Deus. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê o seu lamento. E eu comecei a chorar com aquela letra daquela música impulsionada, comecei a me emocionar e ali eu chorava. E eu falei assim, nossa, Deus está falando comigo. É isso que eu estou me sentindo. Agora chega então, depois de... Pereira, veja só. Exatamente isso que você falou agora, que eu quero que você fale para os nossos telespectadores, é o seu encontro com Deus dentro do presídio, né? Agora eu vou falar dele. Aquele momento realmente que quando eu escutei o seu testemunho lá em São Bento, eu confesso que foi muito forte, tá entendendo? A maneira como você fala aquilo, né? A gente vê essa verdade, né? E muita gente que está assistindo esse programa precisa, né? Sim. Precisa ouvir isso. Eu tenho certeza que o nosso programa ele está chegando agora em lares, em residências aí, em lugares que está tendo turbulência, né? E que uma palavra dessa ela chega realmente como doce no ouvido, né? Sim. Exatamente, é mel, né? Para você realmente entender que existe sim um Deus que é capaz de tudo. Então vejam como foi esse encontro com Deus, Pereira, dentro do presídio. Esse encontro foi interessante que depois de 3 meses e meio, agora nós temos uma data. É uma data marcante, porque chega novamente 15 de dezembro. 15 de dezembro de 1981, eu me formava com 21 anos, ganhava uma estrela nos ombros e recebia uma espada nas mãos. Essa espada eu perdi, a estrela eu também perdi. Agora nesse dia, 15 de dezembro de 1995, eu estava com 35 anos. E com a experiência de estar dentro dos cultos, lendo a palavra, eu estava numa situação desesperadora. O psicólogo, o psiquiatra e assistente social, eles diziam que o Pereira, ele era um louco que não poderia retornar à sociedade, porque os exames diziam que ele voltaria a matar. E aquilo então eu entrei em desespero, porque o que eu mais queria era voltar
para a sociedade. O que eu queria era ter o direito a um semiaberto para ter um pouquinho mais de espaço para poder circular. E eu entrei em pânico. Então, eu me lembro que o pedido, eu tinha mandado para o juiz, o promotor que representa a sociedade disse não, e agora eu tinha uma causa chamada impossível. Porque nesses 7 anos que eu estava lá, nunca tinha visto nenhum preso que com tudo isso negativo, e o promotor dizendo não, que tinha conseguido o semiaberto, era uma causa impossível. E nesse momento, então, agora estou lá, eu fazia nessa época casinha de cachorro, né, eu carreguei o caminhão, já era líder dos outros presos, eu carreguei o caminhão foi embora, os outros presos pediram autorização, posso jogar bola? E jogar bola era uma terapia que sua cabeça fica livre de pensar coisa ruim. E os presos foram, mas eu fiquei e eu estava varrendo o pátio onde eu estava onde eu fazia as casinhas de cachorro. Tinha muito pó. E eu comecei a varrer o pó daquela madeira e eu comecei a pensar comigo. 15 de dezembro. Puxa vida, é impossível. O juiz vai negar. Mas se eu ganhasse o benefício naquele dia, era importante. Por quê? Se eu ganho, eu conquisto o semiaberto e eu ia poder sair para pegar o induto de Natal, né, que o pessoal chama de saidinha de Natal e Ano Novo. Eu ia ficar 14 dias em casa, sem estar algemado e sem ter escolta nas minhas costas. Eu ia sair livre e voltar no período. Então era muito importante, mas a causa era impossível. E eu tinha desanimado, então eu falei, vai ser negativo. Quando eu varrendo o pátio, eu escuto uma voz. E a voz dizia, Pereira. E eu escutei aquela voz varrendo, e aí eu virei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi vozes antes. E eu acho que eu estou ficando louco de verdade, que os caras que me chamam de louco. Né? Continuei varrendo lá o pátio, escuto a voz a segunda vez. Ouvinte, aonde estava essa voz? Quando eu prestei atenção, aquela voz estava aqui dentro do meu coração. A voz estava aqui dentro, foi uma voz audível, era uma voz limpa. E essa voz ela vinha direto para o meu ouvido. Não vinha para a minha mente, porque se viesse na minha mente, fatalmente eu teria negado. Mas a voz veio para o ouvido. E aí então eu respondi, falei, vou responder com o pensamento. E eu pensei, sou eu mesmo, respondi. E pela voz sou eu mesmo, aquela voz então ela diz, você tem ouvido a minha palavra? Era o próprio Deus, que eu tinha tomado o lugar dele, que agora estava falando comigo. Ele veio para um confronto comigo. E Deus disse, você tem ouvido a minha palavra que está neste livro? E aí então, quando eu vi minha palavra, eu falei, nossa, o Deus dos crentes está falando comigo, porque ele não era meu Deus até então. Eu li a Bíblia, eu gostava, mas ele não era meu Deus. E então eu respondi com o pensamento, tenho sim, mas orgulhoso, fechado, bruto. E aquela voz então disse para mim, te ajoelhe agora, te humilha na minha presença, coloca o joelho neste chão e peça o que é mais importante para a sua vida. Aquele Deus que eu tinha tomado o lugar dele, que é um Deus justo, ele me coloca à prova agora. E eu fui treinado, Fernando, para não me envergar para ninguém. Eu fui treinado que se viessem me quebrar, se eles não me quebrassem, eu quebrava. Se viessem me matar, não me matasse, eu matava. E agora sabe o que acontece? Acontece que nesse momento, nesse exato momento, as minhas pernas começam a tremer e eu caio no chão daquele presídio e eu coloco então o meu rosto no pó da madeira que eu estava varrendo. E ali naquele momento então eu começo a falar com Deus que eu nunca tinha falado antes. Eu não sabia o que era orar. Orar é falar com Deus. E agora eu estava orando sem saber que eu estava orando. Eu disse, Deus, eu conheço sim quem você é. Eu tenho ido nos cultos. E ali dentro daqueles cultos eu sei que o Senhor abriu o mar vermelho para os teus filhos passarem. Eu sei que o Senhor tapou boca de leões para proteger os teus filhos. Eu tenho visto dentro do presídio que Jesus Cristo tem mandado pessoas embora
embora e eles dizem que Jesus é o advogado dos advogados. Eu tenho visto pessoas sendo curadas de AIDS, pessoas sendo curadas de câncer, e eles dizem que Jesus é o médico dos médicos. E assim eu fui colocando todo o meu coração para fora, e naquele momento a minha raiva, o meu ódio, eu fui colocando para fora. Eu disse: Deus, mas a minha vida está acabada, a minha vida não tem mais sentido, a minha vida não tem mais valor, a minha mulher não quer mais saber de mim, os meus filhos estão cansados de me visitar no presídio, já faz tempo que eles não vêm me visitar, eu me sinto abandonado, rejeitado, desprezado por tudo e por todos. Então eu começo ali, e aí de repente saem umas lágrimas dos meus olhos, que há muito tempo eu não chorava, e começou a sair umas lágrimas dos meus olhos, e ali eu disse: Deus, você não mandou eu fazer um pedido, eu li na tua palavra, eu li que aqui o Senhor é o Deus das causas impossíveis, e eu tenho uma causa impossível. Eu falei assim: Deus, me dá o semiaberto, quem sabe eu posso sair e ainda salvar a vida da minha família, quem sabe eu posso me relacionar com eles novamente. Me dá o semiaberto. E foi isso que eu pedi naquele momento. E naquele momento algo sobrenatural aconteceu, porque quando eu fui ficando de pé, ali no chão do presídio, quando eu fiquei de pé, parecia que tinha saído 1 tonelada dos meus ombros, o meu corpo ficou tão leve, que parecia que eu flutuava no chão do presídio. Sabe o que foi? Eu fui invadido da graça de Deus, eu não sabia o que era graça. A paz tomou conta de mim de uma tal maneira que eu comecei a dar risada, eu não parava mais de dar risada, eu olhava para o céu e dizia: obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado Deus, obrigado Jesus. E aí então, depois de 1 hora dessa experiência, 1 hora depois, toca a sirene, os presos tudo correm para o pátio para fazer a contagem, para ver se alguém tinha fugido. E naquele momento eu estava pensando em fugir do presídio. Eu estava arquitetando o meu plano de fuga. Quando eu começo a correr, eu não parava de dar risada. E eu comecei a dar risada, eu falei: eles vão achar que eu estou doido. Vão achar que eu fumei uma maconha ou que eu usei uma droga, porque tá diferente, ele não é assim. E eu não parava de dar risada, mas era a alegria do momento que Deus estava ali. Amado ouvinte, você que está ouvindo agora, eu quero chamar, presta aqui atenção, todos os ouvintes aqui do Checkmate, do Brasil, da Paraíba, do mundo que você está ouvindo. Esse momento que eu passei ali, Deus está pedindo para eu falar algo para você, ouvinte. Ele está dizendo que muitas vezes você está passando por tribulação, você está passando por uma situação difícil, talvez a sua situação agora não seja como a minha, mas para você é uma situação que é uma causa impossível. Deus está dizendo para você agora: não desista, não desista. Você que está pensando em tirar a vida e parou agora aqui no canal do programa Checkmate, presta atenção, você que está pensando em tirar a vida, Deus está dizendo para você: não tire a vida, porque Ele tem um projeto maior para a sua vida. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, e Ele quer mudar a sua história. Na luta, nas barreiras que você está enfrentando, Deus vai passar junto com você. Aguarde, e Ele vai te dar a vitória. E você vai sentir a paz, e você vai sentir a alegria que eu senti naquela hora. Preste atenção, falei com Deus, corri para o pátio. Quando eu vejo o diretor do presídio recebe na mão da telefonista um papel. E quando ele olhou o papel, ele olha para mim e diz: Pereira, vem comigo. Eu fui atrás dele, eu não parava de dar risada. Cocei minha cabeça, falei: estou complicado, porque ele vai achar que eu estou tirando ele. Eu vou direto para o castigo, para a solitária, ficar 10 dias dando risada sozinho de castigo. Porque eu não conseguia me controlar, aquele estado de graça, o estado de paz, alegria que estava dentro de mim. E quando eu entrei, ele olhou para mim, daquela dura que dá em preso: você tem feito de errado, rapaz. E aí então o diretor do presídio, ele olhou para mim e disse assim, aí eu disse para ele: olha, eu não tenho feito nada de errado, a única coisa de diferente é que eu tenho ido no culto dos crentes. E ele pega o papel na mão e diz: olha o que você tem feito de errado. Gente, era um telex, naquela época era telex, tinha acabado de chegar do Tribunal de Justiça 1 hora depois dessa experiência. O juiz me deu o regime semiaberto. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. O Deus é real. O Deus que eu estou falando nesse programa é um Deus vivo, é um Deus que pode mudar e alterar o rumo da sua história. Amém. Esse Jesus que pregaram Fernando para a minha vida é um Jesus que quer entrar em todas as vidas e transformá-las todas. Você, ouvinte, olha, entregue sua vida a Jesus, porque Ele vai transformar.
porque aí começa realmente a minha história. Porque Deus me ouviu quando eu clamei por socorro. Você vai pegar lá o Salmo 40, no versículo de número 1, ele diz que na minha angústia, no meu sofrimento, ele me ouviu. E lá do alto, onde Deus está, ele se inclinou e atendeu ao meu apelo. E isso ele pode fazer na sua vida. Queridos, Pereira, a partir desse momento, Fernando, eu saí de lá, agradeci a Deus, fui para a minha cela, eu coloquei o meu joelho novamente no chão e disse, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e vou ser discípulo de Cristo. amém. E depois disso aí, eu estou aqui no seu programa para falar sobre isso. Muito bem. Aleluia, E glória a Deus. com certeza, um grande testemunho. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Bom, eu quero agradecer muito também a audiência de todos, certo? Agradecer também aqui aos amigos lá do sítio Cipó, Zé Rolim, Rosinha, Severina, Ricardo, Adson, Messia, Sara, Adilson, Raquel Rolim, Márcio Tadeu, grande humorista, ator global, Lamarque, Jéssica, Fátima, Emílio, esposa, enfim, todos aí que assistem o programa e que ontem tivemos um domingo assim maravilhoso lá no sítio Cipó. Muito obrigado a todos pela audiência, grande abraço. Pereira, meu amigo, com Passou certeza. rápido o programa, hein? É porque é assim mesmo. Fica tão bom que a hora passa rápido, né? Sim. Mas com certeza essa mensagem, esse seu testemunho serve aí de exemplo para muita gente que está assistindo, né? Sim. Muita gente que está desacreditado, mas que sabe que existe um Deus que é o Deus do impossível. E para ele, nada é impossível. Ele é capaz de tudo na sua vida. Suas considerações finais, Pereira. Olha, por favor. quero dizer para todos vocês que depois desse período eu fiquei mais 7 anos preso. E depois de 14 anos e 2 meses e 12 dias, Deus, ele me tira da prisão e eu saio. Me tornei discípulo de Cristo. A partir daí, eu passei a viver uma nova vida. A vida que Deus pede para nós é que nós olhemos para a cruz. A mensagem que eu quero deixar para você que está vindo agora, observe a cruz. A cruz aponta para o chão onde nós estamos. A cruz aponta para o alto onde está Deus. O homem, devido ao pecado, ele se afastou de Deus. E Jesus Cristo, ele veio na cruz para ser o elo de ligação entre o homem e Deus. E o amor de Deus, lá em João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o Pereira, porque Deus amou o Fernando, porque Deus amou você, ouvinte, troque aí o nome, de tal maneira que ele entregou Jesus Cristo para que você tenha novamente relacionamento com Deus. Porque o pecado nos leva à morte. E Jesus veio para nos dar vida. E aí, amém, então, a cruz ela tem uma transversal. Eu recebo o amor do Pai através de Jesus, que é o Filho. Jesus, ele se entrega por amor a nós. E agora, quando nós entendemos o que é amor, o que eu não entendia, porque antes eu matava porque eu não tinha amor, eu tinha ódio. Mas agora, entendendo o amor, eu tenho que passar o amor na lateral para o próximo, aquele que está do meu lado. Então, para você que está no presídio aí ouvindo, né? Depois desses atos aqui, eu sei que poderia continuar o programa, a gente poderia falar de outras coisas. Eu convivi com pessoas do Comando Vermelho, PCC, pessoas que se converteram e nós passamos a pregar essa palavra juntos, indo, subindo morro, pregando para traficante, não agora para matar, mas para levar vida para aqueles que precisam. Então você, traficante, você que está fazendo assalto a banco, carro forte. Outro dia eu passei aqui, vindo aqui para o Ceará, aqui, eu vi um assalto aí, um carro forte de frente. Eu estou dizendo para vocês, ainda é tempo. Largue o seu pecado, entregue sua vida a Jesus e Ele vai transformar e vai te dar dignidade e honra como Ele tem feito comigo. Amém. Aleluia. Pereira, esse aqui é um mimo do programa, é a caneca do Checkmate, tem água, viu? Sim. É personalizada, aqui tem seu nome, Luiz Pereira, o nosso patrocinador, Foto Ideal, meu amigo Francimário, de Uiraúna, Cajazeiras, tá certo? Sim. Então tá aí. A sua congregação é a... eu sou hoje da Igreja Batista do Povo, né? Nós plantamos uma igreja lá, a Igreja Batista do Povo em São Bento, capital mundial das redes. Estamos ali desenvolvendo um trabalho e com certeza um dia chegaremos aqui em Cajazeiras, vocês terão a Igreja Batista do Povo aqui.
Amém. Temos diversos Amém. missionários aí espalhados. Muito Quem bem. sabe, em outra oportunidade, a gente começa daqui para frente, né? Amém, com certeza. E eu convido, Fernando, para você nos visitar e conhecer os trabalhos Irei lá no sim. Quilombo Irei. e em outros lugares. Depois, inclusive, fazer até uma matéria lá no Quilombo, né? Muito Pode bem, Brasil. tomar. Quero agradecer a vocês mais uma vez pela audiência. Desejar a todos vocês uma ótima semana, uma semana de paz, de alegria. Que você tenha realmente prestado atenção em tudo que o pastor Pereira falou aqui, nesse testemunho de mudança de vida dele. O homem que tomou o lugar de Deus, né? Mas tomou por quê? Porque não tinha o conhecimento da Bíblia, né? Depois que passou a ter o conhecimento, hoje ele age totalmente diferente, exatamente salvando vidas, salvando almas, né? Então, muito obrigado a vocês, ótima semana. Nosso próximo encontro será no dia 23 de abril, próxima segunda-feira. Valeu, Brasil, boa noite, até lá. Valeu, Brasil.